Olá, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará deve ampliar vagas aí com a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio com a conclusão de 6 novos campi do IFCE prevista aí para 2026 em cidades como Fortaleza, Cascavel, Mauriti, Campos Sales e Lavras da Mangabeira. O estado conta hoje com 35 unidades distribuídas em todas as regiões. Os institutos integram a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, criada em 2008, a partir das antigas escolas técnicas, e oferecem cursos gratuitos de qualificação profissional, técnicos e de graduação e pós-graduação. Quem está aqui no estúdio com a gente para falar tudo sobre o IFCE é o reitor, professor... Nome, professor? Vaulir Menezes. Vaulir Menezes, eu tentei decorar, mas é tranquilo. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, Cristian. Obrigado, TVC. Agradeço estar aqui no Cena Pública. É uma honra. Estou à sua disposição para a gente conversar sobre algo que para mim é muito importante, que é o Instituto Federal do Ceará, o IFCE. Para todos nós, com certeza, né? Olha, o professor, ele tem licenciatura, bacharelado, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal do Ceará. É professor do doutorado em ensino da Rede Nordeste de Ensino, professor do Departamento de Telemática e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Telecomunicações do IFCE. Também é pesquisador do Laboratório de Fotônica e Eletromagnetismo Aplicado do Instituto Federal e colaborador do Laboratório de Telecomunicações e Ciência e Engenharia de Materiais da UFC. O professor Wali também é membro titular da Academia Cearense de Matemática, um gênio, praticamente. Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu sou só alguém que viu na educação uma forma de sobrevivência. Esse seu amor pela física começou quando? Que eu acho que é um dos seus grandes prazeres, pelo que eu vi aqui no currículo. Ou estou enganado? Não, de forma alguma. Qual é o meu amor pela física? Primeiro, eu tive muita dificuldade no meu ensino médio em física. Achava uma disciplina muito difícil. E aí eu tomei a decisão de se é difícil, eu vou tentar entender. Já que está tentando me pegar, eu vou pegar Vou tentar entender. E acabei me apaixonando porque eu tive um professor, tive vários professores na escola técnica, e eu fui ao laboratório de física e finalmente eu consegui entender aquilo que estava nos livros do ponto de vista prático. A escola técnica me deu essa oportunidade. E dali eu decidi, depois, comecei a ler as biografias, né, dos grandes físicos, e eu decidi, vou ser físico. E foi muito feliz com a escolha. Eu estou muito feliz, muito feliz. Eu sou o 100º doutor em física do estado do Ceará. Uau. Por que eu sei esse número? Porque quando eu fui um defender o doutorado, também. Me disseram isso. Né? Isso tem um marco. Tem poucos físicos no Brasil, mas os que existem são muito preocupados com a natureza. Reitor, o físico, no caso desses títulos que o senhor tem aqui, basicamente, ele estuda para dar aula ou não? Boa pergunta. Minha mãe me fez essa pergunta também quando eu fui fazer o vestibular para física. Não necessariamente. A física, como todas as outras áreas do conhecimento, tem muitas vertentes, muitas trilhas, né? E aí ele pode ministrar aula, ele pode trabalhar em laboratórios de pesquisa, ele pode desenvolver tecnologias, ele pode trabalhar na área de engenharia, na área médica, na área de ciências como um todo. É muito abrangente, né? Assim como todas as outras profissões. No Brasil, a gente pensa muito que quem faz os cursos, notadamente física, matemática e outros, serão professores, que é uma grande honra, e aí mas também não impede que ele atue na indústria, que ele faça pesquisa, né? Algo muito... O Brasil tem mudado muito essa visão. Hoje, recentemente, o presidente Lula lançou aí, juntamente, a integração do acelerador de partículas com os CIROS, e olha o volume de físicos, matemáticos, químicos, cientistas, engenheiros, e outras áreas do conhecimento, não notadamente tecnológicas, que podem atuar e serem beneficiadas com isso. Professor, reitor, como é que foi a sua chegada lá à reitoria do IFCE e qual era o maior desafio que o senhor imaginava na época e se isso mudou de lá para cá? Foi 2021. Bem na pandemia 21. O senhor assumiu, né? Bem no finalzinho ali da pandemia. Num momento muito
Desafiador para a educação, né? O Instituto Federal, eu tive a honra de suceder 2 grandes reitores, o professor Cláudio Ricardo e o professor Virgílio Araripe, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar enquanto os outros cargos que eu ocupei, né? No Núcleo de Inovação Tecnológica, na Pró-Reitoria de Pesquisa, enquanto pró-reitor de pesquisa. Como aconteceu chegar à reitoria? Não era um plano, porque as coisas foram acontecendo, né? Eu sempre digo para os meus alunos, calma o coração. As coisas você tem que lutar por aquilo que você deseja, tem seu tempo, né? Mas as coisas têm o seu tempo. Então, acabou que o desafio veio, e eu tenho muita honra de estar à frente desse desafio, porque foi essa instituição a quem abriu as portas para mim do mundo do trabalho, para a minha família, para a minha esposa. Eu conheci a minha esposa também nessa instituição, então eu devo muito a ela, né? Então, eu, como dizem sempre, principalmente os americanos, eu estou dando de graça a instituição que me deu tudo de graça, né? Então, eu falei na abertura que o IFCE, os Institutos Federais, são o que muita gente conhece ainda como escola técnica e é responsável pela formação de milhares de profissionais que continuam em atuação hoje no Brasil. Existe mesmo ainda essa confusão na nomenclatura para as pessoas? Sim, existe a confusão, a boa confusão, eu diria, pela mística da escola técnica. O que é a mística? É a questão de que há um desejo, e eu tive esse desejo, e muitos dos meus colegas tiveram esse desejo, de entrar na escola técnica, porque ali você tinha o emprego certo. Tinha e tem, né? Tinha e tem o emprego certo. E ao passo de quando você verticalizava a sua formação para as áreas de engenharia, notadamente à época, né? Era muito comum o aluno da escola técnica se destacar, porque ele já tinha visto todas as disciplinas técnicas e tecnológicas. Então, eu mesmo, quando eu cheguei na universidade, eu fui me preocupar mais com física e matemática do que com as disciplinas de engenharia, eletrônica, né? E a física. Então, eu tinha uma visão de laboratório diferenciada. Então, a escola técnica dava essa oportunidade. Hoje, o Instituto Federal do Ceará, ele tem essa mesclagem, ele tem a mística da escola técnica, porque ele forma os alunos no ensino médio, e esses alunos verticalizam para os nossos programas de graduação, de licenciatura, de pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, se você imaginar, o menino ele entra com 14, 13 anos dentro da nossa rede. Eu só fui ter uma ideia da cultura do que era pesquisa, do que era o desenvolvimento tecnológico no mestrado. Já com a idade de 20 e tantos anos, o menino entra com 13 anos e ele tem acesso ao ensino, à pesquisa, à inovação, a projetos de pesquisa com empresas, à arte, à cultura, a uma pujança muito forte no Instituto Federal do Ceará pelas ciências humanas também. Então, eu diria que é uma grande academia, um grande liceu de aprendizagem, realmente. Eu lembro que, geralmente, obviamente isso não deve mais acontecer, e se eu estiver errado, o senhor me corrige. Durante muito tempo, a impressão que se tinha lá, 20 anos atrás, é que o estudante que não passava, não garantia uma vaga no curso superior, ia lá para o IFCE para passar esse tempo ali, se aprimorar mais um pouco, para, enfim, cursar a universidade. Isso acontecia mesmo? Olha, Christian, isso é fruto de muitas leituras e interpretações, né? Primeiro, há 20 anos pretéritos, não havia um volume de vagas. Sim, é verdade. Tinham pouquíssimas como hoje existe, aqui, né? Há uma disputa enorme, porque realmente o universo educacional era muito restrito. E o que acontecia? Aí agora eu vou abrir essa sua pergunta, que eu acho ela espetacular, em muitas trilhas. Por exemplo, pegar o extremo que você falou. Se eu não passei na universidade, então vou fazer o curso técnico e depois ir para a universidade. Se eu seguir essa linha de pensamento, a educação cumpriu um grande papel. A escola técnica, à época, e a universidade. Porque a pessoa entrou na escola técnica, teve acesso a diversas metodologias educacionais e práticas, hands-on, e quando ela foi para a universidade, ela chegou diferente daquele aluno que simplesmente entra no ensino médio e vai fazer a faculdade, depois vai tentar
seguir uma carreira. E aí, nessa carreira, ele pode até sair do curso e ficar nesse ping-pong. Ele entrou na escola técnica, ele teve a visão de mundo, ele disse, opa, é isso que eu quero. A outra perspectiva... Confirmou. A outra perspectiva é que a nossa sociedade, por vezes, não valoriza um curso técnico. E eu volto a dizer, o IFCE, o Instituto Federal do Ceará, tem o curso técnico, o curso de graduação e os cursos de pós-graduação. Ele é diferente. Então, a sociedade, por vezes, não valoriza um curso técnico e precisa mudar essa visão. O governo do Estado, o governo federal, o Ministério da Educação, tem aberto uma série de instituições de escolas técnicas profissionalizantes de tempo integral. Aqui o Estado do Ceará é um exemplo disso, porque o ensino técnico, volto a dizer, principalmente para economias como a nossa, é aquela oportunidade que o aluno tem de levar comida para a mesa da família, recursos financeiros para a família. Quando eu terminei o meu curso técnico, eu tive acesso ao meu salário, eu jamais imaginava comprar uma casa, eu não sabia nem se eu ia casar, a gente tem esses medos. E o curso técnico me deu essa oportunidade de ter o dinheiro, de comprar os meus livros, de comprar o meu carro, de comprar o meu apartamento, de planejar a minha vida. E é isso aí, eu quero olhar para os meninos aqui, dos que estão fazendo o curso técnico, e eu digo, olha, turma, ele faz parte do seu ciclo de aprendizagem, do seu ciclo de formação. Não é uma estrada totalmente linear, mas é algo que vai abrir um horizonte importantíssimo para a sua carreira. Em paralelo, quando aí a sua pergunta ela é muito importante para mim, porque agora eu vou inverter. 20 anos depois, pegando agora o hoje, o aluno ele entra no curso técnico no Instituto Federal do Ceará, tem acesso ao ensino, pesquisa e extensão, há um brilho no olhar, há um sentimento de pertencimento educacional, e eu digo, olha, eu vou seguir minha carreira técnica, minha carreira na graduação, a minha carreira na pesquisa, eu vou empreender, vou montar o meu negócio, vou arranjar um emprego. Então, essa trilha convergente da educação que é estratégica para esse Estado. E que não tem limite, eu vou citar aqui a Bianca dos Santos, que é graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária lá pelo IFCE. Ela foi representar o Ceará na cúpula anual dos Shapers, na sede do Fórum Econômico Mundial, em Genebra, lá na Suíça, agora em julho. Sim. O que é que isso representa para a gente e para vocês do IFCE? Para o IFCE e para os meninos e meninas do IFCE, representa um resultado de vitória, de resiliência. Por quê? Christian, 90% dos nossos estudantes, a família ganha menos de um salário e meio. Então, essa instituição, assim como as outras, ela acolhe esses estudantes. Assim como ela, eu tenho um grupo de estudantes, 5 estudantes que estão nos Estados Unidos também, observando análises dos laboratórios, fazendo pesquisa. Outros estudantes, nós temos um programa chamado IFCE Internacional, tocado maravilhosamente pelo professor Gutenberg. Nós já mandamos uma série, mais de centenas de estudantes do curso técnico para fora do país, e eles voltam com experiência fabulosa. Então, assim, você tem que ter dimensão, quem está me acompanhando aqui pela TVC, tem que ter dimensão do que é você pegar um menino do interior do estado, que não saiu ainda sequer do seu estado, ele ir para o Canadá, para a Inglaterra, para Portugal, para a Espanha, para a Colômbia, para a Argentina, e lá demonstrar que tem a mesma pujança e a mesma importância que um estudante que atua nos grandes centros universitários. Eu sempre digo, isso eu me apropriei do reitor Virgílio, o IFCE é o MIT do Ceará, é a Harvard do Ceará, é o ITA do Ceará. Por quê? Porque ele está no interior do estado. Ele está onde poucas instituições se atreveram a ir. A gente está capacitando esse pessoal para ficar aqui ou está exportando mão de obra qualificada? Porque isso é um problema também, né? É um problema. Você pode ver o problema de muitas formas. Vamos nos colocar aqui, Christian. Você é um aluno do Instituto Federal do Ceará ou de qualquer outra instituição. E alguém vem te ofertar uma oportunidade para R$40 mil para trabalhar fora do país. O que é que o Christian, que nunca teve uma grana como essa, faria? O que é que o Christian faria? Eu prefiro não responder no momento. Óbvio que eu iria, não tenho o que pensar. Eu também iria. Então, a gente pode ver isso com a visão de a gente está perdendo o capital intelectual. Sim.
Isso é um problema que a gente tem que resolver aqui. Sim. Mas como é que eu vejo? Eu estou levando um espião para lá. Eu tenho um espião ali presente naquela E está marcando região. território. E está marcando território. Você veio de onde? Do Ceará. Isso demonstra o poder da nossa educação, mas também a empresa que está recebendo esse cara tem algo diferente lá no Ceará. Verdade. Vamos investir. Aí cabe a mim, enquanto gestor, dizer, olha, vamos criar um programa junto. E o IFCE, ele capacita, assim, gente também para ficar aqui no Ceará, movimentando o que eu sempre falo, essa matriz econômica fabulosa desse Estado. Porque se você não faz parte da solução, você vai buscar outro caminho. Verdade. E essa pesquisa, o que é que a gente tem feito? Hoje o IFCE, ele não simplesmente forma, ele atrai as empresas para dentro da instituição pública e com ela faz pesquisa e desenvolvimento tecnológico, artístico, cultural. Eu pego o meu menino, eu pego o professor da instituição, eu pego o técnico administrativo da instituição, trago uma grande empresa, por exemplo, eu posso citar algumas, não sei se eu posso. Por favor. Como a Apple, como a Google, como a Huawei, como a HP. Não é coisa pequena, não, é coisa grande. E elas desenvolvem tecnologias conosco e contratam esses meninos que ficam na sua cidade desenvolvendo. Eu tenho um aluno lá em Tabuleiro do Norte, por exemplo, desenvolvendo para empresas internacionais. Eu tenho um aluno em Juazeiro, eu tenho um aluno... Quando eu falo eu, não é o Vauli, certo? O Vauli, ele é a quinta pessoa depois de ninguém. É o Instituto Federal do Ceará, tem alunos que programam e que fazem atividades diversas, não só na área tecnológica, para o mundo. Essa é a visão que eu quero ter. Eu não estou perdendo talentos. Eu estou infiltrando espiões em uma sociedade que vai dizer, cara, tem algo diferente no Ceará. E nós, aqui no Ceará, temos que mover essa matriz. Porque não adianta, me permita, o professor fala muito, você tem que me segurar. Não adianta eu ter aqui grandes empresas na área de hidrogênio verde se elas não estão empregando os cearenses. Exato. É importante tê-las. O governador tem essa visão. O governador Elmano disse recentemente, numa agenda, eu tive a oportunidade de estar presente, ele disse essa frase, energia para o Ceará e para os cearenses. Então, essa parte de inteligência artificial, essa parte de cultura, essa parte relacionada a todo o desenvolvimento humano, social, econômico e tecnológico tem que ser também para os cearenses. Então, tem algo diferente aqui no Ceará, que é o povo do Ceará. Se você der uma oportunidade a um jovem do interior, que só tem essa oportunidade, o que é que ele vai fazer? Ele vai agarrar com unhas e dentes. É a mudança de vida dele. Como foi a minha? O senhor é um exemplo disso mesmo. Olha, o Cena Público vai para o intervalo rapidinho, te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e no canal da TVC no YouTube. Acesse lá o conteúdo, aproveite para seguir e compartilhar. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, comigo aqui no estúdio, o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Vauli Menezes. Vauli. Até o final do programa eu vou acertar. Se preocupe não, todo mundo troca o meu nome. Isso é bom, porque eu repito ele muitas vezes. Verdade. Reitor, o senhor assumiu o IFCE exatamente no momento em que o governo federal meio que boicotou muitas coisas que a gente sabe que são importantes, entre elas cultura, educação, enfim. Como é que foi esse momento? Foi complicado? Tinha verba lá em 2021, quando o senhor assumiu? Olha, foi um momento bem desafiador, porque pandemia, sim, negacionismo da ciência, polarização de política, verbas, polarização de toda sorte. Como é que a gente pode ver isso, né? Tem uma frase célebre do Churchill que ele diz o seguinte: se você está no inferno, continue andando. Então, o que o IFCE fez, fruto do trabalho, não do reitor, da pessoa que está reitor, fruto do trabalho de uma equipe, do reconhecimento dos professores, dos técnicos, das famílias, dos estudantes, foi continuar andando. Nós tivemos uma série de cortes, como você falou, mas nós buscamos
sair do castelo. O que é sair do castelo? Sair da reitoria. Os diretores dos campi buscaram também sair do seu castelo, da direção física e estrutural, e fomos buscar parcerias com os governantes, com os deputados federais, fomos buscar emendas, fomos buscar apoio nas diversas áreas de atuação da sociedade civil, com as empresas, e fomos aí lutar. Fomos a Brasília diversas vezes apresentar, disse, olha, a educação no Ceará é importante, ela é estratégica, e a gente foi conversar. Tem resultado. Foi conversar, porque às vezes as pessoas fecham a porta, muitas vezes, né? Se você não bater, ele não sabe que você existe. Verdade. Então a gente foi conversar, dialogar com todo mundo. O nosso partido é a educação. Então a gente foi dialogar com todo mundo. Foi difícil? Foi. Foi desafiador? Foi. Eu recebi alguns repórteres me perguntando quando é que o IFCE vai fechar? Meu Deus. Eu respondia, nunca. Nunca, porque eu, quando era aluno, o professor, a quem eu tive a honra de suceder, que é o professor Vigílio, ele andou nos corredores com conta de luz, de água e energia e telefone, atrasados. Ele me contou essa história e isso me inspirou. Se ele venceu, eu também posso vencer. Porque não sou eu, é a instituição, ela é centenária, porque ela é virtuosa. Não é o reitor. O reitor vai passar. A instituição ela vai permanecer. E é esse sentimento que nos levou a dizer, o IFCE não vai fechar nunca. Como as outras instituições também não vão fechar. Foi desafiador, mas ele nos ensinou, assim, eu sempre digo isso para os meus estudantes. Vamos lá numa metáfora aqui, você está acostumado a comer arroz e feijão. E existe alguém que está acostumado a comer arroz, feijão, bife, verdura, uma comida mais sofisticada. Na hora que você que está acostumado a comer arroz e feijão, come agora arroz, feijão e carne, você tem uma outra visão e sentimento do mundo, de se eu vou chegar lá. Na hora que você está acostumado a comer arroz, feijão, carne, purê, verdura, e perde tudo, e come só arroz, feijão e carne, você tem... E agora, como é que eu fico? Eu estou perdendo. Nós, do IFCE, estávamos acostumados a comer arroz e feijão. Nós sentimos o sabor da carne. Então, nós dissemos, cara, então a gente pode. Então, se você me perguntar qual é o seu maior desafio, é demonstrar que o IFCE é tão importante, tão pujante, tão grande, quanto qualquer outra instituição, como Harvard, como MIT. Eu não devo nada a elas. O menino que hoje aqui produz no IFCE uma tecnologia com todos os desafios e ausências, ele produz a mesma tecnologia de um aluno que está em outra instituição, americana, inglesa, finlandesa. E aí qual é o peso disso? O peso disso é o peso da necessidade. Claro. E a visão de futuro de que nós devemos fazer algo não só para o nosso Estado, mas pensando grande, pensando em nível de nação e de outros, e vender isso para outras nações, como faz Israel e etc. Então, assim, toda pergunta é muito empolgante. Resultado qual foi o desafio? Nós nos planejamos. Se você tem R$1, nós nos planejamos para funcionar com R$1. E o que veio a mais, nós voamos. E é a carne que chegou no nosso prato. O senhor falando, dando como exemplo os nossos estudantes cearenses, eu fico imaginando ele, com a sabedoria que ele tem, numa realidade como Harvard, que o senhor citou, e suas possibilidades. Não ia ter limite para um estudante desse? Não tem, olha. Tianguá, um aluno do curso de letras, no IFCE Internacional, foi para o Canadá. Eu e o diretor e o professor Gutenberg fomos ao aeroporto deixar esse aluno. Você olhava para o sapato dele, nossa senhora. Você olhava para as roupas dele, cara, tu vai morrer de frio lá. Você olhava e foi na época de frio? Foi. Você olhava para a bolsa dele, a mochila, uma mochila só. O diretor foi buscá-lo no sítio onde ele morava. Ele nunca tinha saído de Tianguá. Sabe o que foi que a mãe deu ao diretor? Quem é cearense, quem é nordestino, sabe disso.
um pedacinho de rapadura e uma galinha. Meu Deus. Uma galinha viva. O diretor pegou, porque aquilo ali é o que ela tem de mais importante. Sim. Eu sou filho do interior. Quando eu vou para o interior com a minha mãe, o pessoal da galinha, pato, Sim. fica uma confusão danada dentro do carro. Esse menino voltou como sendo o melhor aluno da universidade. Em Juazeiro, nós temos o Comitê Olímpico Institucional, COI. Tem o nome, nós somos atrevidos. Lá tem o Eleutério do curso técnico em eletrotécnica, se eu não me engano. Ele hoje está numa universidade americana, porque ele ganhou uma bolsa por ter sido o primeiro aluno de física, acredito que do Brasil, a ganhar uma medalha numa Olimpíada de Física do YPT. Então você vê que são meninos do interior. Nós temos uma Olimpíada chamada OSHE. Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará. Ela retrata peculiaridades do dia a dia com a visão de pesquisa. Quando foram me apresentar esse projeto, eu pensei a seguinte coisa: rapaz, mas e como é que a gente vai saber o resultado disso? O professor Zilfran, que hoje coordena a parte de Olimpíadas, disse: professor, os pais, os professores, as famílias vão participar. A Olimpíada passada teve 149 municípios do estado do Ceará. Eu queria que, se você me permitisse, que ele viesse falar da OSHE aqui, vamos ver. porque ela dá prêmios às escolas de meninos e jovens que, através da pesquisa, vão entender a história do Ceará. Então, essa apropriação é muito importante, porque, Christian, olha, quando eu terminei o meu ensino técnico, a minha grande dúvida era: e agora o que eu vou fazer? Você vê essa juventude, a gente tem a juventude melhor preparada de todos os tempos. Você tem acesso a inglês pelo YouTube, você tem acesso a aulas diversas pelo YouTube. Essa juventude, ela só quer uma oportunidade, mas não adianta, e esse é algo que nós, as instituições de ensino superior e tecnológico, tem que mudar. Não adianta você ter o certificado. Sim. Cadê o teu trabalho, a tua oportunidade, o teu empreendedorismo? Essa é a pegada que a gente está dando no IFCE, com muitos desafios, com muitas falhas. Você quer uma coisa que alguém me perguntou uma vez: professor, qual é o seu maior desafio no interior? Alimentação para os estudantes? Claro, e ninguém pensa nisso. E transporte. Heitor. Transporte. Porque não dá para aprender com fome, é impossível, né? E eu vejo que existe muita crítica com relação a isso. A preocupação com a alimentação dos estudantes, que é fundamental. A gente tem essa sensibilidade hoje, inclusive do ministro, que viveu essa realidade enquanto governador aqui do Ceará, né? E que é política do governador Eumano também, a erradicação da fome no Estado e que, se Deus quiser, consegue até o fim do mandato. O IFCE, ele atua de muitas maneiras e estou mais impressionado ainda com tudo que o senhor está falando, e eu fico pensando no custo para um aluno ser estudante lá no IFCE. Quanto é que isso custa para esse estudante? Quanto é que eu pago para estudar no IFCE? Nada. Nada. Essa pergunta foi combinada mesmo entre nós dois aqui, porque é algo que, às vezes, eu recebo. Quanto é que eu pago para estudar no IFCE? Nada. Ele é uma instituição pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, onde os alunos, por exemplo, têm acesso a programas de assistência social, têm acesso a dentista, têm acesso a auxílio pai, a auxílio mãe, porque, por vezes, o jovem, não é? Uma moça pode ficar grávida durante a sua formação. E aí? Vai largar os estudos? Né? Professora, muito preocupada com isso, lançou um programa de amamentação dentro dos nossos campos. Né? E aí a gente está lançando várias salas de amamentação dentro do nosso campus. Qual é a média de idade dos estudantes do IFCE no Ceará hoje? A professora Patrícia Alana, viu? É o nome da professora. Importantíssimo. Né? Então, um sentimento em que se expandiu, porque, olha, é uma outra quebrada de chave que a gente precisa ter nas nossas instituições. Não adianta você pensar em grandes infraestruturas se você não pensa nas pessoas, no aluno, no estudante.
Então, aí foi a visão da professora Patrícia Lana, né? Bacana, importantíssimo. Qual é a média de faixa etária dos estudantes do IFCE no Ceará hoje? Eles entram com 13 anos, mas nós também temos alunos de 50 a mais, por conta da educação de jovens e adultos. Uma pergunta, para mim, para nós, parece que eu estou lhe entrevistando, mas é porque é um bate-papo, você falou. Se nós perdêssemos hoje o emprego, eu estou com 54 anos, se eu perdesse o emprego hoje, talvez eu conseguisse pelas formações, mas se eu fosse não tivesse boa parte das formações que eu tenho, se eu perdesse o emprego hoje, quem é que iria me empregar? Um jovem senhor de 54 anos eletricista. Um jovem senhor de 54 anos mecânico. Difícil. Verdade. Se readequar ao trabalho. Nós lançamos, através da Pró-Reitoria de Extensão, coordenada pela professora Ana Cláudia Shoa, um programa de reconhecimento de saberes. Não me interessa se ao longo da tua carreira você não teve a oportunidade de sentar no banco de uma sala de aula e ter uma educação formal. Me interessa saber o que você sabe, o que eu posso reconhecer com qualidade, e eu te diplomo. Se uma empresa chegar hoje aqui no Ceará e quiser, professor, eu quero que o IFCE faça um curso de formação em 4 meses para eu contratar 1.000 pessoas. Nós fazemos. Capacita esse pessoal. Nós lançamos agora recentemente, um programa chamado Embarcatec. Embarcatec, ele vai trabalhar com uma das indústrias mais primorosas do ponto de vista econômico para uma nação chamada semicondutores. Nós vamos formar 6.000 jovens e vamos dar a esses 6.000 jovens a oportunidade de fazer uma imersão numa empresa, recebendo uma bolsa do valor de R$ 3.500 para resolver os problemas da tua empresa. Qual é a empresa que não quer? Nós vamos lançar agora um programa chamado Capacita Brasil, onde nós vamos formar jovens em trilhas educacionais extremamente valorosas para a nação. Inteligência artificial, programação Android e iOS, cloud, tecnologias cibernéticas, 5G, FTTH, fibra ótica. Mas é só tecnologia? Não! Dentro de tudo isso, você precisa ter design de arte e cultura, sim, porque você não faz um copo quadrado, redondo, você precisa fazer as coisas para as pessoas. Existem segmentos, né? Existem segmentos. Me desculpe, professor, fala muito. Reitor, tá perfeito. Eu acho que se o presidente Lula tivesse alguma dúvida, ou o ministro Camilo, da vinda do ITA para o Ceará, o que é que justificaria? O senhor conversando já mataria a charada na hora, porque, pelo que o senhor fala, e obviamente que a gente sabe desse potencial do Ceará, a gente é muito preparado mesmo, né? Brincam a história do tamanho da cabeça, que é para comportar tanta inteligência. Mas é isso mesmo. Não é pejorativo. A gente é diferente no Ceará. O que nos fez diferente e o que nos torna diferente é reconhecer que todas as nossas grandes dificuldades, e o presidente Lula tem isso na sua história, a mãe dele, né? Ele disse, cara, eu estou aqui, ou eu morro, ou eu luto para morrer no outro canto. Eles lutaram e venceram em outros locais. Então, o cearense, muitas vezes também, é o judeu do Brasil. Onde eu vou tem cearense. Porque é um cenário de dificuldade. No mundo, né? No mundo. É verdade. Você pega um cearense, diz, cara, são bons cozinheiros, são bons e se tornam bons gastrônomos, porque olha que história legal. O pedreiro que trabalha na casa da minha mãe, eu falo muito da minha mãe porque foi ela que mandou eu estudar. Se eu não for, mamãe, obrigado, viu? Ele saiu aqui do Ceará, foi para o Rio de Janeiro, ele disse, eu preciso comer. Então foi trabalhar num restaurante. Se tornou um exímio cozinheiro, chefe de cozinha. Depois ele voltou para o Ceará e seguiu outras carreiras. Né? Ele não está mais entre nós, é o seu Luiz, a quem eu tenho muita gratidão. O seu Luiz me ensinou algo que nunca na minha vida eu esqueci. Coisa trivial para quem talvez ouça as minhas palavras. Vauli, a vida é uma vela acesa. Um sopro a mais, ela se vai. O que isso significou para mim quando ele me disse isso? Eu devia ter uns 16 anos. 16 ou 15 anos.
que eu preciso lutar pelos meus sonhos, porque senão eles vão se perder. É uma das múltiplas leituras. Eu digo muito para os meus estudantes, calma, acalma o coração. Mas, professor, a inteligência artificial vai tomar o meu emprego, ah, meu Deus do céu, a indústria não me contrata. Calma, calma, dá certo. Faça a sua parte que vai dar certo. Faça a sua parte. Né? Essa angústia do coração é que torna os estudantes nem trabalham, nem estuda, porque o cara precisa ter... o cara precisa ter... Foco, seria? Tesão, eu posso dizer essa palavra? Verdade. E tem muita distração. Me desculpe a academia ter dito essa palavra, mas eu quero demonstrar que o IFCE fala a língua do povo e da academia também. Perfeito. Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, Cena Pública, volta já. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Eu aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e no canal da TVC no YouTube. Quem está aqui comigo no estúdio hoje é o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Wauli Menezes, não. Vauli Menezes. Vauli Menezes, enfim. Reitor, vocês estão comemorando 115 anos do IFCE, agora em setembro de 2024. É muito tempo de instituição. É muito tempo. São 115 anos e é uma história criada de forma que é muito da mística do IFCE. Quem nos criou em 23 de setembro de 1909 foi o presidente Nilo Peçanha. Um presidente impensável para a época, negro. E aí ele nos criou com a seguinte questão. Essa instituição é para os desvalidos da sorte. Os invisíveis, os que não têm oportunidade de emprego. E olha quanto tempo se passou e muita gente ainda está... Essa realidade está aqui ainda, né? Então, nós passamos a ser depois liceu industrial, escola industrial, escola técnica, Centro Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e IFCE, e agora IFCE. Então, essa sopa de letras demonstra que a gente também amadureceu no tempo, se infiltrou na alma das pessoas, porque muitas dizem, mas tem muitos nomes, não tem uma marca, uma essência. Eu digo o contrário. Tem muitos nomes porque ela se adaptou ao tempo, às pessoas, à realidade, ao país, às dificuldades e se transformou no que hoje é o IFCE. Então, o IFCE vai fazer 115 anos. Nós teremos uma série de ações, não somente em Fortaleza, nós estamos presentes em 33 municípios, vamos agora com a expansão desses 6 novos campi para 37 novas localidades. Nós vamos, volto a dizer, fazer uma série de ações em todo o estado do Ceará, levando muita arte, muita cultura, muito desporto. Volto a dizer, o IFCE não é só tecnologia, tem arte, tem cultura, tem desporto, tem educação física, tem gastronomia, tem letras, sociologia, matemática, física, tem tudo. Ainda não é a área de saúde, mas ainda não. Mas está ali. As parcerias são muito importantes. O senhor citou algumas aqui de empresas e tecnologias mundiais. Eu vi que há pouco tempo, e eu acho que o senhor é bem entusiasta dessa parceria também, da fabricação do carro voador. Como é que está esse processo? É uma parceria com o IFCE? É uma parceria também com o IFCE. Então, todas essas ações que envolvem tecnologia, elas são muito associadas às empresas com as quais nós somos parceiros. Por exemplo, nós temos um polo de inovação em Embrapi e um polo de inovação IFCE. É um campus específico para inovação. Então, se uma empresa, por exemplo, deseja desenvolver alguma solução tecnológica, o IFCE e a Embrapi, parceiro também com o Sebrae, compra o risco da inovação. Então, por exemplo, se você vai fazer esse seu tablet aí, e ele vai, só um exemplo, ele vai para a empresa ter algo em torno de desenvolvimento de R$1 milhão. Eu IFCE, Embrapi e Sebrae digo, pare, não desenvolva não.
Você vai desenvolver com os nossos pesquisadores, com os nossos estudantes. Eu vou comprar o risco da sua inovação e eu vou aportar até 70% do valor que você iria aportar. Então, assim, empresários, o Instituto Federal do Ceará tem uma ferramenta que pode ajudar muito também você a crescer. Eu compro 70% do teu risco. Isso não existe. E aí, ao final, eu desenvolvo, eu capacito as pessoas para você. Você pode contratar os meus estudantes, meus não, do IFCE, meus é pelo carinho, pelo amor, do IFCE, e a inovação é sua. E dentro do IFCE está o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Então você faz o seu registro de software, a sua patente, que é seu. Você sai dali. No Complexo Portuário do Pecém, onde está essa virtuosidade da transição energética, nós temos um campus, e o professor Mitchell coordena um programa com o governo do Estado do Ceará de formação de professores para professores na área de energia. O aluno entrega o currículo ao CEO das empresas, porque a Associação das Empresas do Complexo Portuário do Pecém está dentro do IFCE. E isso você está percebendo que o que a gente fez foi abrir essa instituição e diga, venham, nos usem, nos ocupem. Nós temos uma parceria, e aí é sempre focado no estudante, porque você conversar em inglês com o CEO de uma empresa e entregar o currículo a ela, eu não tive essa oportunidade. Tinha coragem, não teve oportunidade. Não, coragem eu tenho. Né? Como diz um diretor, nós somos ousados com responsabilidade. Mas a sua pergunta é essa, olha. Então, o Polo de Inovação Embrapi, ele atrai as empresas. Então, nós temos grandes parcerias com essas empresas que montaram. Eu queria muito convidar você a visitar o Academy da Huawei, o Academy da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que a gente vai montar, o Academy da Apple, o Academy das outras empresas. Né? Nós agora ganhamos uma rádio IFCE, nós vamos implantá-la em parceria com a TVC. Eu soube dessa novidade. Em parceria com a TVC, porque não existe voo solo. Qual é o objetivo? A gente quer fazer o que a TVC faz tão maravilhosamente, atender todo o Estado. Quando eu era criança, eu assistia na TVC, antiga TVE, uma aula de matemática. A gente tem essa vocação da educação que combina perfeitamente com vocês. E eu pedi outras 5 TVs digitais, uma para o Cariri, uma para a região norte, uma para a região centro, uma para a região ali do Maracanaú e outra para a região do Vale. E aí calma, quem não chegou é porque vai chegar um bocado. Pô. Então, assim, essa parceria eu quero ter com a TVC, porque, mas tem internet. Na pandemia, além da internet, o que chegou como plataforma educacional foi o rádio. Verdade. Olha a força da comunicação. Todo mundo tem um rádiozinho. E criou-se muito essa expectativa de que, com a TV, muito tempo atrás, a implantação da TV, o rádio ia acabar. O rádio continua mais forte do que nunca. E passou por internet, digitalização da TV e o rádio continuou forte. Alcança muita gente, né? Bacana. Quando é que tem previsão de começar a ir ao ar essa programação? Eu quero assinar com você antes, nos 115 anos do IFCE. E 50 da TVC. E 50 da TVC, olha só. Dois jovens com muita força para tocar a educação nesse estado. E cheio de garra. Meu Deus. Reitor, a gente existe uma proposta aqui no Ceará da integralização das escolas em tempo integral, que é uma meta do governador Eumano, acho que desde a época do então governador Camilo, agora ministro da Educação, e um trabalho muito forte nas escolas técnico-profissionalizantes. Como é que é o caminho desse estudante, quem está assistindo a gente, que não entende, por exemplo, quando é que ele vai ter acesso a isso, a partir de que idade, por exemplo, e obviamente, em todo o interior já é possível ter acesso a esse tipo de educação. A partir de que idade a mãe que está assistindo, enfim, coloca esse aluno já sabendo que dali ele vai traçar o futuro dele? E aí eu vou dar os parabéns à Secretaria de Educação do Estado, né? A pessoa da Estrela, à época, né? E dos dois governadores, o governador à época, o Camilo, o governador agora, o E a Eumano. nossa vice-governadora, que também foi governadora, Isolda Sela, secretária. Isolda Sela, que foi secretária executiva.
virou uma tríade parnasiana, né? Os 3 grandes líderes. Logicamente, vou usar uma frase de um físico muito famoso, Isaac Newton, né? Se a gente enxergou mais longe é porque estava sobre ombros de gigantes. E quem são esses gigantes? Os governos passados que antecederam a Camila, Isolda e Elmano, né? Há um trabalho muito de formiguinha da Secretaria de Educação, que ela chega na família e matricula o aluno na escola técnica profissionalizante do Estado. Porque, por vezes, eu volto a dizer, o aluno é muito jovem. Ele não sabe ainda, não tem a maturidade ainda suficiente para dizer se eu quero isso ou aquilo. Quem é que decide isso? São os pais? Né? E às vezes os pais decidem, com a escola. Com orientação ali dos professores. Olha, tem vocação para isso. Olha, esse menino aí é muito buliçoso, bota ele aí para mecânica. Né? Não necessariamente, e aí o jovem tem que ter essa consciência, essa calma de espírito e coração, que não é porque você fez mecânica que você vai ser engenheiro mecânico. Sim. Você pode ser um médico, um advogado, mas a sua mente expandiu, ela amadureceu para o mundo do trabalho, o mundo das oportunidades. Esse é o trabalho que o Ceará tem feito muito brilhantemente. E essa questão da escola em tempo integral, alguns cursos nossos são em tempo integral, são ensino técnico em tempo integral, outros são subsequentes. A pessoa está fazendo o 2º ano e vai fazer só as disciplinas práticas. Então, para cada um, tem uma ação. Qual é o desafio? Você criar infraestrutura física para isso. Então, você não cria isso rápido. Então, o desafio é qual a metodologia de formação, a trilha educacional, a metodologia educacional que nós vamos usar para triplicar ou n-plicar esse conjunto. Porque se você tem um aluno, você tem 100 alunos de manhã, em tempo integral, ele vai ficar 100. E à tarde, os 100 da tarde, como é que vão ficar se está ocupado? Então, essa infraestrutura a gente tem que usar com novas tecnologias educacionais. E aí vem a importância dos programas que a gente criou no Instituto Federal, que estão à disposição e serão utilizados pelo governador Elmano, pela Secretaria de Educação. Por exemplo, o programa Capacita Brasil, onde os alunos do governo do Estado vão ser capacitados e vão ter uma imersão dentro da empresa. Então, isso faz parte do aprendizado. Estágio seria parecido? É como se fosse uma residência tecnológica. Como se fosse, não, é uma residência tecnológica. E remunerado. E remunerado. Que bacana. E remunerado. Aquele menino que está fazendo a parte de arte e cultura, ele também vai ter acesso a essas ações. Volto a dizer, não é só tecnológico, porque se você me perguntar, um outro desafio da instituição eu tenho que demonstrar que o Instituto Federal do Ceará não é só tecnologia, só no sentido positivo, sim, viu, meus colegas da tecnologia? Não é limitado a isso. Não é limitado a isso. É muita arte, é cultura, é desporto. E a gente pode fazer essas transversalidades. Você faz, por exemplo, eu tenho um aluno, meu aluno de mestrado, ele é apaixonado por atividade física, mas ele trabalha na área de eletrônica. Ele disse, professor, eu quero desenvolver sistemas para a saúde do atleta. Perfeito. Cara, perfeito. Ele pratica, ele sabe as necessidades ali e tem conhecimento. Eu ainda brinco com ele, como é que a gente fica sócio? Por que eu falo isso? Meu querido colega estudante, o seu mundo é diferente do meu, quando eu terminei. Mas você pode ser um empreendedor, você pode incubar a sua empresa dentro do Instituto Federal do Ceará ou de outra instituição. É muito estratégico e importante. Christian, a gente sair dessa agenda com o seguinte sentimento: não há concorrência entre as instituições, entre o IFCE e as outras instituições, entre o IFCE e a Escola Técnica Profissionalizante. Nós temos um programa no Cedro, coordenado pelo Instituto Federal do Cedro, em parceria com a Secretaria de Educação, onde o aluno sai da escola de ensino médio do Estado e vai fazer atividades práticas dentro dos laboratórios do IFCE. Então, a gente acabou trilhando um modelo, é um piloto, tem que amadurecer, tem a questão de investimento, alimentação, transporte, mas é um modelo que está dando certo, que vai ajudar na expansão e na integração dos cursos técnicos em tempo integral. Esse estudante do IFCE que está terminando aí a formação dele, muito do que o senhor falou aqui me dá a entender de que ele vai ser um profissional autônomo, dono do próprio negócio, por exemplo. Ele sai com essa
noção de como fazer a gestão desse negócio que ele está criando, um startup, o que quer que seja? Sim, eu vou lhe dizer. Olha. Primeiro, ele na formação técnica dele, ensino médio, ele tem aula de empreendedorismo, aula de projeto social, porque ele precisa dar a contribuição social ao bairro dele, né? Ele tem aula nós temos um programa chamado Pigine, coordenado pela professora Raquel e pelo professor Aureliano, que dá a visão de mundo empreendedor a esse jovem do ensino técnico, do ensino de graduação, do ensino de pós-graduação. Se eu fosse ver essa oportunidade do ponto de vista de uma empresa, eu tenho do chão de fábrica, a mão na massa, que é o técnico, ao CEO da empresa, que é o doutor que a gente forma. Imagina esse menino, ele trilha essa carreira. Eu trilhei essa carreira. Curso técnico, curso de graduação, curso de pós-graduação e, em paralelo, o emprego, a oportunidade do emprego. Porque muitos dos nossos estudantes, volto a dizer, a família ganha menos de um salário mínimo. E aí ele tem que trabalhar e estudar. Não que todos. Vai ajudar em casa, inclusive. Não né? todos. Então, eu digo, cara, vamos fazer o seguinte, vem trabalhar dentro de uma empresa que está dentro de um programa com o IFCE, com a Universidade XYZ. Então, é muito estratégico. Olha, eu digo, governador Eumano, ele tem os reitores das universidades públicas e o presidente do Centec totalmente alinhados. Coisa boa. Isso aí é fabuloso. Então, é uma política fácil de se implantar. E ele tem feito isso com muito sucesso. O fato da gente ter um ministro da Educação cearense é excelente para o Ceará, né? Rapaz, viu? Não dá para negar isso, não. Não dá para negar. Ainda mais uma pessoa Ele tem conhece. feito um esforço. O que ele pegou no MEC não foi fácil. Imagino. Né? E o programa Pé de Meia, Isso que a gente, tem coisa que a gente nem sabe até hoje que aconteceu na gestão anterior. Mas ele, a Isolda e a equipe deram conta, a Isolda teve que se afastar, né? Lá no FNDE. A Fernanda Pacobaíba no FNDE. Está um time aí, está um time vencedor. Muito bem respaldado. Né? Reitor, eu ficaria horas conversando e por isso eu já deixo aqui o convite para o senhor retornar ao Cena Pública, porque como você é de casa viu, tem muita história para contar e só coisa boa, graças a Deus. Então, quero lhe agradecer. Volte para a gente, inclusive, falar da programação do aniversário de 125 anos, que é em setembro agora, 115, né? 115. Perdão, 115 anos. Em setembro. A gente espera o senhor voltar aqui. Eu quero me desculpar o nome do reitor, porque foi uma conversa que a gente teve antes do programa, que o nome dele se escreve como Wally, para os americanos. Também tem a versão em alemão, que seria... Vauli. E a nossa aqui do Ceará, que a sua mãe... É que a minha mãe me chama para dar carão, né? Ei, Vauli. Vauli. E em alemão, o senhor fala... Vauli. Ah, também. Vauli. É Vauli, gente. Eu aprendi, enfim, e é uma honra ter lhe recebido aqui no programa. Volte sempre, viu? Volto. Eu quero finalizar dizendo, olha, o Instituto Federal do Ceará tem grandes desafios. Por vezes, quem vê a nossa entrevista diz, cara, isso é um mundo maravilhoso. Sim. Não. Eu tenho 2 grandes desafios à frente dessa instituição. Por incrível que pareça, são tão pequenos, mas são tão enormes, não só para o IFCE, mas para outras instituições, chamado alimentação e transporte. Para mim é inconcebível um município não transportar um aluno do Instituto Federal do Ceará e de outras universidades, porque ele não é aluno do ensino público municipal. Meu querido gestor, isso não existe. Ele é seu aluno, ele é aluno do Ceará, ele é alguém que vai voltar e ajudar você, inclusive na economia do seu município. Falo isso, sinta-se à vontade de fazer o corte, mas eu não posso sair daqui sem dizer isso aos gestores. A outra é parabenizar o presidente Lula e o ministro Camilo pela audácia que foi e está sendo de, pela primeira vez em toda a história da educação, olhando os institutos federais, priorizar a construção de restaurantes acadêmicos no Instituto Federal e de bibliotecas. Então, eu quero aqui agradecer que pela primeira vez o Instituto Federal do Ceará vai construir 24 restaurantes acadêmicos, um em cada unidade, e expandir as suas bibliotecas, porque tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista virtual. Então, eu quero agradecer a TVC, fechar a parceria e com a TV, Futuro e a Rádio, atingir a educação do Ceará. Já deu certo.
Olha, quem quiser rever esse e outros programas, é só acompanhar as redes sociais da TVC e o nosso canal também lá no YouTube. A gente se vê na próxima semana. Até lá.